Graças a Deus. A paz, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Estou passando aqui para trazer algo da parte de Deus no seu coração, aonde quero chamar sua atenção para esta palavra. Eu creio que aonde você estiver, independente do que você está vivendo, sabe que o Espírito Santo de Deus é contigo. Sabe que Deus é contigo independente da circunstância, do que você está vivendo. Sabe que Deus é contigo independente de qualquer coisa. E o Deus que é contigo é maior do que todos os problemas que você está enfrentando. É maior do que a tua luta. Ele é maior que a tua dor. Ele é maior que a dívida, maior que o desemprego, maior que os problemas. Ele é maior do que todas as coisas. Olha o que diz aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Observe que o apóstolo Paulo tinha sido enviado à cidade de Troade. E naquela cidade ele discursava, ou melhor dizendo, pregava. Enquanto ele pregava, a Bíblia fala um jovem, não era uma criança, não era um adulto, não era uma pessoa experiente. A Bíblia deixa preciso, era um jovem, pelo nome de Eutico. Estava sentado numa janela. E quando a Bíblia fala de janela, a Bíblia está falando de divisão. Porque quando Jesus, ele foi falar das suas boas novas dele para conosco, ele não falou de janela, ele falou de porta. Ele não disse que ele é a janela, ele disse que ele é a porta. E todos que entrar pela porta entrará e sairá e achará pastagem. Se alguém subir por algum outro lugar que não seja a porta, João está escrito, é ladrão e salteador. Observe que Eutico estava sentado na janela. Se Eutico estava sentado na janela, a intenção de Eutico não era boa. Você observa que se ele estava na janela, ele estava dividido. E um alguém dividido é um alguém que não consegue receber de Deus aquilo que pede, aquilo que busca, aquilo que deseja, simplesmente porque está na janela. E quando está na janela está dividido, não sabe a quem serve. Será que você que está me ouvindo não está na janela? Há muitas pessoas nos dias que vivemos que têm seguido a homens, a doutrina, a religião, a dogma, costumes de homem. Cuidado você que segue religião. Cuidado você que segue líder. Cuidado você que segue as pessoas e não o evangelho. Está servindo a Deus dividido, não tem se dado conta. Você que muitas vezes tem sido escravizado, não tem percebido. Seria bom que você se desse conta disso. Será que você não está na janela? Quanto tempo você está lutando por algo e você não consegue? Será que a divisão não está impedindo que você receba de Deus aquilo que você tanto tem pedido para Ele em oração? Porque enquanto a gente está dividido, nós não conseguimos receber de Deus. Porque Deus não entrega nada para quem está dividido. Porque Deus, tudo que Ele faz é por completo. Então se a gente estiver dividido, nós não conseguimos receber de Deus. Essa é a grande realidade. E Eutico estava dividido. E você observa que o fato de ele estar sentado na janela, ele adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono. Observe que ele foi vencido pelo sono. Ele não venceu o sono, ao contrário, o sono venceu ele. O sono espiritual, o sono da morte. Porventura não parece muito com a história dos dias de hoje, quantas pessoas não estão desistindo da fé. Eutico estava desistindo da fé, tanto que ele sentou na janela e dormiu. Ele não estava preocupado em ouvir de Deus, ele queria ouvir de homens. Ele não estava preocupado em aprender com Deus, queria aprender com os homens. Ele não estava preocupado em dar atenção a Deus, ele estava preocupado em dar atenção aos homens. Depois eu ouço, depois eu faço, depois eu vejo. Nunca deixa para depois, tá? Porque com Deus não existe depois, com Deus tem que ser agora. Deus é sempre eterno, Deus não é passado, Deus não é futuro, Deus ele é sempre presente. E disse isso o salmista Davi. E Eutico, por sua vez, sentado na janela, foi vencido pelo sono. E quando a gente é vencido pelo sono, a gente não se dá conta do perigo espiritualmente que estamos correndo. No livro dos heróis da galeria da fé, ou seja, no livro dos Hebreus, a Bíblia diz que aquele que experimentou da boa palavra de Deus, dos dons do Espírito Santo, dos dons celestiais, e caiu, é impossível. Observe que Deus diz que tudo é possível ao que crê. Mas no livro dos heróis da galeria da fé, no livro dos Hebreus, a Bíblia diz que aquele que experimentou dos dons celestial, aquele que experimentou dos dons do Espírito Santo, da boa palavra de Deus e caiu, é impossível se arrepender para arrependimento. Cuidado para que você não venha cair. Cuidado para que você não venha tropeçar. Porque depois de cair,
Pode até voltar a ter vida com Deus, mas nunca mais você consegue ser quem era antes. E quando a gente tropeça ao ponto de cair da janela, como você vai ver que Eutico caiu, porque o sono venceu ele, a gente não consegue mais ser com Deus o que era antes. Como está a tua vida com Deus? De que maneira você tem andado adiante de Deus? Qual é a tua comunhão com Deus? Eu queria que você refletisse nisso. Amém, meus queridos? Eutico foi vencido pelo sono. E quando a gente é vencido pelo sono, a gente não se preocupa mais em buscar Deus como buscava antes. Quando a gente é vencido pelo sono, nós não temos mais a mesma força que antes tinha. A gente não vai mais na igreja como antes ia. Quando a gente é vencido pelo sono, a gente desanima fácil, desiste fácil, a gente abre mão fácil, a gente para fácil. Quando a gente é vencido pelo sono, a gente passa a ficar dividido. E a gente só fala, eu vou na igreja só tal dia por causa da campanha, do propósito. Nunca vá por causa da campanha, vá por causa de Jesus, por causa do amor a Deus, por causa da palavra dele. Não deixe o sono te vencer. Não deixe ser vencido pelo sono. Você tem que vencer o sono e não ser vencido por ele. Será que o sono não está te vencendo, você não tem se dado conta? Eu me refiro ao sono espiritual. Observe que a Bíblia deixa bem claro que ele foi vencido profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. A Bíblia diz que ele foi vencido pelo sono. E quantas pessoas o sono não já venceu e abriu mão de viver, abriu mão de ter vida com Deus, abriu mão de ir para a igreja, abriu mão de adorar, abriu mão de orar, abriu mão de buscar, abriu mão do casamento, abriu mão do lar, abriu mão da família. Você vai deixar o sono te vencer ou você vai vencer o sono? Levanta, toma uma altitude, toma uma posição na tua vida, sai da janela, porque você corre o risco de se continuar na janela você cair, e se você cair, dificilmente você vai conseguir se levantar. Essa é a grande verdade. Então toma altitude, toma decisão na tua vida e não fica dividido não. Deus não se agrada de quem serve a ele dividido. Deus se agrada de quem serve a ele por completo, porque o que Deus quer fazer na tua vida é por completo também. Deus não faz nada pela metade, mas enquanto você estiver dividido, Deus não pode agir na vida daquele que serve a ele dividido. Eutico estava na janela dividido, até que o sono venceu ele. Quando a gente está dividido, o sono acaba nos vencendo. E quando o sono nos vence, a gente desanima, a gente para. A gente quer abrir mão do sonho, dos projetos. A gente quer abrir mão do futuro que Deus tem preparado para a nossa vida. A gente quer abrir mão da família, do casamento, do trabalho. A gente quer abrir mão do filho, quer abrir mão de tudo. Quando o sono nos vence, a gente quer desistir de tudo. A gente quer abrir mão do comércio, do negócio próprio, de algo que Deus confiou nas nossas mãos. Será que o sono não está te vencendo e você não está se dando conta? Será que o sono não te venceu e você não percebeu? Levanta, acorda, ainda há tempo. O tempo é curto, o tempo é pouco, mas ainda há tempo de você acordar, tomar uma posição, se levantar e falar, eu quero, eu posso, eu consigo, porque Deus é contigo. Ainda há tempo. Mas observe que Eutico deixou o sono vencer ele. E o fato dele ser vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Há sempre tempo da gente levantar. Há sempre tempo da gente tomar decisões certas. Há sempre tempo da gente fazer a coisa certa. Há sempre tempo da gente acordar. Há sempre tempo da gente tomar decisões que já deveria ter tomado. Fazer o que já deveria ter feito. Sair da janela, vir para a porta. Jesus não é a janela, Jesus é a porta. Quem está na porta serve por completo. Porque o que está da porta para dentro é precioso. Mas quem está na janela está dividido. A janela causa sono. A janela causa perigo, mas a porta causa liberdade, a porta causa paz, a porta realização, e a porta transforma. João 10, Jesus diz que ele é a porta. Sai da janela e vem para a porta. Na porta não tem perigo nenhum, na porta tem cuidado, mas na janela até é perigoso. A janela é perigoso a gente cair como Eutico, porque na janela somos vencidos pelo sono, mas na porta a gente vence o sono. Eu queria que você pensasse nisso. Quando nós estamos na janela, o sono consegue nos vencer. Mas quando a gente está na porta, a gente consegue vencer o sono. Que você tire suas próprias conclusões e que você possa entender se o sono te venceu ou se é você que está vencendo ele. Pense nisso. Deus abençoe. Fique na paz. Quem está na janela é vencido pelo sono, mas quem está na porta consegue vencer o sono. Forte abraço em nome de Jesus.